Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. Gênesis capítulo 30 continua a história tumultuada de Jacó e suas duas esposas, Leia e Raquel, e explora as dinâmicas familiares complicadas, rivalidades e as bênçãos de Deus sobre a vida de Jacó. Ao longo deste capítulo, vemos como as tensões entre Leia e Raquel aumentam, e Deus continua a cumprir suas promessas de multiplicar a descendência de Jacó. Ao mesmo tempo, também começamos a ver a riqueza de Jacó crescer de forma surpreendente, por meio da providência divina. O capítulo começa com Raquel profundamente frustrada por sua incapacidade de ter filhos. Ela vê Leia dando à luz várias crianças e, com o tempo, a pressão social e familiar afeta sua emoção. Raquel, em um momento de desespero, confronta Jacó e diz: "Dá-me filhos, senão morro." Gênesis capítulo 30, versículo 1. Sua angústia é compreensível, considerando que naquela época a fertilidade e a maternidade eram vistas como sinais de bênção divina, e a ausência de filhos podia trazer vergonha ou desvalorização para uma mulher. A resposta de Jacó a Raquel é direta e emocional. "Acaso estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do ventre?" Gênesis capítulo 30, versículo 2. Jacó reconhece que o poder de dar vida não está em suas mãos, mas nas mãos de Deus. Essa resposta nos lembra de que, apesar de nossos desejos e planos, é Deus quem controla os detalhes da vida, incluindo o dom dos filhos. Diante de sua frustração, Raquel toma uma decisão que ecoa a história de Sara e Agar. Ela entrega sua serva, Bila, para Jacó, a fim de que ela tenha filhos em seu nome. Bila dá à luz 2 filhos, e Raquel os nomeia, interpretando cada nascimento como um sinal de sua luta. O primeiro filho é chamado Dan, que significa Deus me julgou. Gênesis capítulo 30, versículo 6. E o segundo é chamado Naphtali, que significa com grandes lutas tenho lutado. Gênesis capítulo 30, versículo 8. Raquel vê esses filhos como resultado de sua disputa emocional com sua irmã Leia. Não ficando atrás, Leia, que já tinha dado vários filhos a Jacó, também entra na competição. Quando percebe que não está mais tendo filhos, ela entrega sua serva Zilpa a Jacó para que tenha filhos por meio dela. Zilpa dá à luz 2 filhos, Gade e Azer, cujos nomes refletem a alegria e satisfação de Leia. Gênesis capítulo 30, versículos 11 e 13. Assim, a competição por filhos entre Leia e Raquel intensifica ainda mais a rivalidade entre as duas irmãs. Em um ponto interessante da história, encontramos o episódio das mandrágoras. As mandrágoras eram plantas conhecidas por seus supostos poderes afrodisíacos e de fertilidade. Ruben, o filho mais velho de Leia, encontra mandrágoras no campo e as traz para sua mãe. Raquel, desesperada por ter filhos, pede as mandrágoras a Leia. Em troca das mandrágoras, Leia negocia uma noite com Jacó. Essa barganha, envolvendo Jacó como parte da troca, reflete a intensa rivalidade entre as irmãs e como elas estavam dispostas a tudo para ter filhos e ganhar o favor de Jacó. Deus então atende a Leia e ela dá à luz mais 2 filhos, Issacar e Zebulon. Além disso, ela também dá à luz uma filha, chamada Diná. Gênesis capítulo 30, versículos 18 a 21. Leia, que inicialmente havia sido desprezada, agora tem um número impressionante de filhos, e isso reflete a compaixão e graça de Deus para com ela. Finalmente, Deus também ouve a oração de Raquel. O texto nos diz que Deus lembrou-se de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Gênesis capítulo 30, versículo 22. Ela dá à luz um filho a quem chama de José, que significa Deus me acrescentou mais um filho. José se tornaria uma figura central nas próximas etapas da história de Gênesis, e seu nome já carrega o sentido de bênção e esperança de que Deus ainda acrescentaria mais à vida de Raquel. Após o nascimento de José, Jacó decide que é hora de retornar à sua terra natal. Ele vai até Labão e pede para ser liberado, dizendo que deseja voltar para sua própria terra e família. Ele também menciona que serviu fielmente a Labão por muitos anos, e agora sente que é o momento de seguir em frente. Contudo, Labão, percebendo que as bênçãos de sua prosperidade estavam diretamente ligadas à presença de Jacó, não quer deixá-lo ir. Ele admite que, por meio da adivinhação, descobriu que a prosperidade de sua casa era por causa de Jacó. Gênesis capítulo 30, versículo 27. Labão então propõe um novo acordo,
E Jacó, em sua astúcia, sugere que, como pagamento por seus anos de serviço, ele receberia todos os animais malhados, listrados e salpicados do rebanho. Este parecia um acordo justo e vantajoso para Labão, pois os animais listrados e malhados eram menos comuns, o que significaria que Labão, em teoria, manteria a maior parte dos animais. No entanto, Deus estava com Jacó, e o texto mostra como Jacó utiliza um método engenhoso para garantir que os animais mais fortes do rebanho nascessem com as características listradas e malhadas, aumentando consideravelmente sua própria riqueza. Gênesis capítulo 30, versículos 37 a 43. Essa estratégia, embora não completamente explicada nos mínimos detalhes, provavelmente envolvia um conhecimento profundo dos hábitos de acasalamento dos animais. O ponto central, porém, não é o método em si, mas o fato de que Deus estava abençoando Jacó e mesmo diante da ganância de Labão, Deus prosperava o patriarca. No final do capítulo, o texto nos diz que Jacó aumentou em grande maneira e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Gênesis capítulo 30, versículo 43. Este capítulo nos ensina várias lições importantes. Primeiramente, a história de Raquel e Leia nos mostra como as rivalidades familiares e as tensões podem crescer, especialmente quando colocamos nosso valor pessoal em competições e comparações. Embora Deus tenha abençoado tanto Leia quanto Raquel, elas passaram grande parte de suas vidas tentando superar uma a outra, em vez de confiar plenamente na provisão e no plano de Deus. Também vemos a fidelidade de Deus ao cumprir suas promessas. Deus havia prometido multiplicar a descendência de Jacó. E ele cumpre essa promessa, apesar das imperfeições humanas, dos enganos e das disputas. Através de todas as complicações, Deus está silenciosamente guiando a vida de Jacó e abençoando-o em todos os aspectos. Por fim, a história de Jacó e Labão nos lembra que, mesmo quando enfrentamos pessoas que tentam nos explorar ou prejudicar, Deus é capaz de nos prosperar e nos abençoar. Jacó foi astuto, mas foi Deus quem, em última instância, fez com que ele crescesse em riqueza e influência. O poder de Deus para abençoar vai além de qualquer obstáculo humano, e suas promessas são sempre cumpridas, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Gênesis capítulo 30 nos mostra que, apesar das imperfeições e falhas humanas, Deus continua a trabalhar por meio da sua graça para cumprir seus planos e propósitos em nossas vidas. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.